estava. Glória a Deus. Aquele que tenta atrapalhar, ainda continua tentando atrapalhar, mas o nosso Deus é maior. Aleluia! Glória a Deus. Não é que eu queira dizer que o nosso Deus é forte, não. Ele é o forte. Não há quem possa com ele nesse universo todo. Glorificado seja o seu santo nome. Epa, minha esposa está ali. Acredito que as pernas já estão cansadas. Esta bela senhora, vem aí, por favor. Isso aí. Glória a Deus. Então Deus me abençoou como uma missionária. Deu certo. Glória a Deus. Maravilha. Eu quero, sem perder tempo, amém? Eu pegar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 5 apenas um versículo. O versículo 48, que diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aleluia. Eu gostaria de pedir Aleluia. que só as mulheres lessem esse versículo. Agora, 1, 2, 3. Agora só os homens. Agora todos juntos, vamos ler. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Glorificado seja o nome do Senhor. Por favor, tomem seus assentos. Meus amados, esse contexto, ele nos fala da coisa mais importante que existe. Chama-se amor. É por causa do amor que nós existimos. Se não fosse o amor de Deus, não existiria nada, nem os céus e nem a terra. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por causa do amor de Deus, Ele fez tudo. E quando foi no final da criação, Ele coroou com o ser humano. Fez a máquina mais importante que existe. Fez por amor. Não fez por obrigação. Glória a Deus. Então, amados, esse texto aqui, esse contexto, ele fala exatamente do amor ao próximo. Jesus estava ali no sermão conhecido como Sermão do Monte. Ele estava ali entre aquelas duas montanhas, pregando o evangelho que o Pai o mandou pregar. Por quê? Porque Jesus foi, é e sempre será obediente ao Pai. E Ele quer que nós sejamos como Ele, sempre obedientes. Glória a Deus. Às vezes a nossa fraqueza se apresenta em nós, mas nele não. Ele nunca mostrou sinal de fraqueza. Quando ele estava lá na cruz, tendo músculos rasgados, nervos esticados, sangue escorrendo,
uma dor atroz, os seus pulmões sendo forçados, respirando com muito custo, com todo esforço. Naquela hora ele desistiu. Nem naquela hora ele achou que a sua missão era grande demais. Não foi desobediente ao Pai em nada. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz no versículo 43 assim, ele lembrando aos seus discípulos que o ouviam: ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa primeira frase que ele diz, amarás o teu próximo, ele está se referindo a Levíticos capítulo 19, versículo 18, que fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele acrescenta: eu sou o Senhor, sou eu quem estou mandando. Tem que ser assim. Mas a segunda frase que o Senhor relembra que ele tinha ouvido, diz assim: e odiarás o teu inimigo. Esta frase não faz parte do Antigo Testamento. Essa frase é da tradição judaica. Os judeus odiando os seus inimigos que os cercavam, eles diziam entre si: odiarás o teu inimigo. Mas Deus não. Deus, até quando ele eliminava uma certa parte da população, ele estava amando. Ele mandava fazer aquilo cheio de dor. Mas por que ele mandava fazer? Porque Deus não suporta o pecado, meus irmãos. Deus suporta qualquer coisa, menos o pecado. Jesus disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu te pergunto, meu irmão, é fácil? Oh Senhor, abençoa aquele meu inimigo, Senhor. Meu inimigozinho, Senhor. Abençoa ele, abençoa a família dele, abençoa a esposa dele, os filhos dele, Senhor. É fácil fazer essa oração? Uma vez eu fui assaltado, aí chegou uma irmã de muita fé, disse: pastor, o senhor foi assaltado? Pastor, eu fui. Não pode uma coisa dessa, um servo de Deus não pode ser assaltado. Vamos orar, pastor. Eu digo: vamos orar sim. Eu estava orando para Deus salvar o ladrão. E quando a irmã levantou a voz, ela disse: mata, Senhor. Mata esse indivíduo que roubou o pastor, Senhor. Eu digo: meu Deus do céu. Esse é o tipo da oração contrária. Deus não nos ensinou a fazer esse tipo de oração, meus irmãos. Quando Ele quer matar, Ele sabe e faz. Mas não é por determinação nossa, não é pelo nosso querer, é pelo dele, né? Porque Ele é quem é o dono da vida. Mas a irmã, eu acho que ela se emocionou muito. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu me lembro de Estevão sendo apedrejado, e aí dobrou os joelhos. Aleluia! Dobrou os joelhos
elevou a sua voz ao Pai e disse: Pai, não lhes impute este pecado. Aleluia. Senhor, não põe na conta deles este pecado, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, irmãos, é isso que Deus quer. Foi isso que Jesus veio ensinar para nós: o amor. A palavra de Deus diz nos Salmos que Deus é amor. Se Deus é amor, quem somos nós que somos dependentes do seu amor para querermos desmanchar as suas boas obras? Estevão sabia que não podia fazer isso. Estevão sabia que não podia amaldiçoar aquele povo fanático. Não, ele não podia fazer isso. Então ele dobrou e orou em favor daquele povo. Aleluia. Não para abençoar as famílias, não para curar os enfermos, não para que eles tivessem condição de comprar uma casa boa, não, mas para que aquele pecado não fosse colocado na conta de cada um deles. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Filhos de Deus. Filhos de Deus. O que é necessário para que nós nos tornemos filhos do nosso Pai Celeste? É necessário amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Cada vez que nós oramos por aqueles que nos perseguem, o Pai se alegra, o Espírito Santo se alegra e nos enche de alegria também. E o Senhor Jesus diz: valeu a pena, Pai. Valeu a pena aquele sofrimento lá na cruz. Valeu a pena, Pai. Glória a Deus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Tem gente que diz assim: tudo é da natureza. Aleluia. Mas quem fez a natureza? A natureza é obra das mãos de Deus. Aleluia. O sol pertence a Deus. As estrelas todas pertencem a Deus. Todos os órgãos celestes, os corpos celestes pertencem a Deus. Nós somos feituras das mãos de Deus. Deus fez outras coisas conforme a sua palavra, utilizando-se do verbo que se fez carne. Mas você e eu, nós fomos feitos pela mão de Deus. Naquela reunião onde estava o Pai e o Filho e o Espírito Santo, acredito que o Pai virou assim e disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Glória a Deus. E todo mundo concordou, e assim foi feito. E ele soprou nas narinas daquele boneco, e hoje nós somos almas viventes. Glória a Deus. Aleluia. A vida pertence a Deus, Ele é o dono. Ele faz vir chuvas sobre justos e injustos. Meus amados, é muito amor. Esse texto aqui é amor de uma ponta a outra.
O que seria de nós se não houvesse chuva, meus amados? Como nós iríamos nos alimentar? Como é que iriam nascer os vegetais sem chuva? Mas Deus derrama a chuva sobre o bom e sobre o mal. Do mesmo jeitinho, todo mundo goza das bênçãos que Ele derrama sobre nós todos os anos. Todos os anos. E ainda tem ano que passa do tempo derramando. Quer dizer, a bênção ainda é maior, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, meus amados, versículo 46 diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Meu irmão, o amor está tão escasso. O amor que tem no mundo hoje está assim, só um pouquinho. A própria família está sendo destruída por falta de amor. Como Jesus diz lá em Mateus 24, nós estamos vendo pais contra filhos, irmão contra irmãos. Nós estamos vendo a escalada da violência cada vez maior. As pessoas dizem assim: o próximo ano vai ser melhor, Deus vai abençoar e vai ser melhor. Mas Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. Nós temos a liberdade de escolha, e nós estamos escolhendo cada vez mais violência, cada vez mais ódio. É isso que está acontecendo com a humanidade. Se nós formos prestar atenção bem direitinho à humanidade e à palavra de Deus, nós vamos chegar à conclusão que Deus tem feito tudo para não destruir, tudo assim, de uma hora para outra. Porque o pecado hoje está muito maior do que naquela época de Noé. Meus amados, naquele tempo Deus disse que não suportava mais. O pecado chegou às narinas, aquilo foi uma coisa fedorenta no seu nariz. E hoje, como é que está? Naquele tempo era um tipo de desobediência. Hoje são muitos. Não são só os crimes contra a vida, não. Hoje há crimes contra tudo, e contra a palavra de Deus. Nós, de maneira alguma, esqueceremos o que o Brasil tem feito contra Deus nos últimos anos. O que fizeram, aleluia, a zombaria que fizeram com Jesus, lá no Rio de Janeiro, no carnaval, as loucuras, as atrocidades que o povo está fazendo todos os dias, meus irmãos, e Deus está assistindo tudo. Aleluia! Quando Deus manda água, o povo se assusta. Imagine quando eles verem o fogo de Deus. Aleluia! Oh, meus irmãos, o pecado é o culpado de tudo isso. Aleluia! E quem movimenta o pecado na face da terra é o ser humano. Alguém pode dizer assim: não, não é o ser humano, é Satanás. Satanás apenas administra o pecado. Agora quem pratica mesmo é o ser humano.
Porque Satanás ele pode fazer o que bem quiser, que ele agora já está condenado mesmo, para ele não tem mais jeito, mas Jesus morreu por ti e morreu por mim. Para nós tem jeito. Por isso é necessário que aquele que ainda não tem Jesus o aceite para ter direito a morar no céu. É necessário. Não existe outro caminho. Atos 4:12 diz que só Jesus é o único nome dado em cima nos céus, embaixo na terra, e embaixo nas águas, lá embaixo da terra, é o único nome. Você pode chamar por João, você pode chamar por José, por Maria, por Filipe, por quem você bem quiser, mas aquele que salva tem o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É só Ele. Aceite a Jesus e tenha uma eternidade de gozo. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? Os publicanos também amavam. É que Jesus comparou aquele que só ama, a quem ele faz o bem, a quem ele recompensa, com os publicanos. E os publicanos, eles eram considerados traidores do povo judeu, porque eles trabalhavam para o Império Romano, cobrando os impostos. Ficavam ali sendo publicano, cobrador de impostos durante 5 anos. Nos próximos 5 anos renovava o contrato com o Império Romano, e assim levando a vida, cobrando impostos acima do que era justo. E continuavam sendo odiados pelo povo. E com aquele povo foi que Jesus comparou aquele que ama só a quem o recompensa. Não é verdadeiro. Verdadeiro é aquele que ama ao que ele odeia. Esse é verdadeiro. Gente, mas o Evangelho tem umas coisas assim que parece que não dão para entender, né? Do ponto de vista humano. Como é que nós temos que amar quem nos odeia? Como é que nós temos que orar por quem nos persegue? Meu irmão, se nós não intercedermos pelos que nos perseguem, coisas muito ruins virão sobre eles. Ainda bem que os servos do Senhor levantam sua voz ao céu e clamam por eles, porque senão o destino deles estaria selado já de uma vez por todas. Mas por causa da intercessão da igreja de Cristo, Deus está dando tempo. Às vezes nós dizemos assim: fulano morreu, era uma boa pessoa, e tem aquele outro lá que não vale nada. Por que Deus não mata aquele que é ruim? Por que foi matar o que é bom? Meu amigo, é porque aquele que é bom, Deus já está recolhendo para ele não errar. E aquele que é ruim, Deus está dando mais um tempo para ele se arrepender e ir para o céu também. É assim que funciona o amor de Deus. Foge da nossa compreensão muitas vezes, mas é maravilhoso. Glória a Deus. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Bom dia, meu irmão. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia, irmã fulana. Bom dia, irmã cicrana. Aleluia! O que é que tem demais nisso? Nada. Mas aí venha lá com um irmão que ele também é crente. Me perdoem a alfinetada. O irmão não é crente da minha denominação. Aí eu passo por ele, dou uma olhadinha assim de canto de olho para ver se ele está me olhando.
Se ele estiver olhando para mim, eu digo: se ele não estiver me olhando, eu passo calado. Faz de conta que eu vinha pensando, com a mente muito ocupada, e não deu para enxergar o irmão, só porque ele não é da minha igreja. Irmãos, fazer uma pergunta para vocês: dá para entrar no céu desse jeito? Não dá. Não dá para entrar no céu desse jeito. Vou dizer uma coisa para vocês: lá no céu não tem igreja batista, lá no céu não tem Assembleia de Deus, não tem presbiteriana, lá não tem universal, lá não tem casa de oração Cristo resgatando vidas, lá não tem ministério amanhecer, lá tem um povo comprado pelo sangue de Jesus. Esse é que é o povo que povoa o céu. Glória a Deus pela oportunidade que Ele nos deu para fazer parte deste povo. Não fazem os gentios também o mesmo? Fazem. Os gentios fazem do mesmo jeitinho. Às vezes ele passa por você e diz assim: e aí, irmão? Tá bom. Tá bom. O sol tá quente, né? Tá bom. Mas melhor se desse uma chuvinha para amenizar. Ô, meu irmão, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer, rapaz. Para com esse negócio de estar querendo mandar em Deus. Deus, Ele age como é necessário ser feito. Aleluia. Tem alguém que está se dando mal com a chuva, mas tem alguém que está precisando de chuva. Tem alguém se reclamando por causa do calor, mas tem alguém que está precisando de calor. Às vezes eu fico olhando os cachorros assim no asfalto, deita naquele sol de meio-dia, misericórdia, e ainda fica se rolando de um lado para o outro, né? Necessidade de calor. Deus supre a necessidade tanto de nós que somos racionais, como dos bichinhos que são irracionais também. Isso prova o amor de Deus, prova a bondade de Deus. Aleluia. Amados, eu vi um pastor dizendo uma vez assim: Deus me disse que a coisa que mais Ele gosta é quando eu digo assim: Senhor, Tu és muito bom, Senhor, a Tua bondade dura para sempre, Senhor. Eu acredito, eu acreditei nas palavras daquele pastor, porque é tão bom quando o filho da gente está conversando com um amiguinho e diz assim: meu pai é bom. Não é gostoso ouvir isso? Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Aquilo satisfaz, né? Eu acredito que Deus também gosta disso. Aleluia. Nós precisamos agradecer a Deus. Nós precisamos falar da bondade de Deus. Aleluia. Nós precisamos falar das correções também. Aleluia. Porque eu nunca vi na Bíblia Deus passando a mão na cabeça de ninguém, Deus massageando o ego de ninguém. Mas a gente encontra Ele corrigindo muita gente. Aleluia. Por que Ele corrige? Porque Ele ama a gente. O pai e a mãe que não corrige os seus filhos e diz que ama, estão equivocados. Quem ama também diz não. Papai, eu quero isso.
Mamãe, eu quero aquilo. Não. Por quê? Porque não tem como. Não, mas fulano tem. Quem sabe se Deus vai dar a oportunidade de você também ter. Mas agora a resposta é não. Ah, eu vou chorar. Não chore, porque senão a coisa piora para o seu lado. Porque Deus, além de dizer não, Ele também corrige. E eu também corrijo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Alguém pode dizer assim: esse pastor está meio desmantelado. Está falando de bater em menino. Não fazem os gentios também o mesmo, irmãos? Eles fazem. Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus, são os estranhos, adoradores de ídolos, né? Não têm o conhecimento do Deus eterno. E eles fazem assim essas coisas. De acordo com o que nós vemos, eles não tinham esperança de salvação por causa de tudo aquilo que eles faziam. Mas hoje, por causa daquele sacrifício que Jesus fez lá na cruz, nós, os gentios, também estamos direcionados, estamos caminhando para o céu a todo instante. E convém que ninguém erre o caminho, porque aquele que errar o caminho terá um destino triste. Pois bem, mas como eu vim aqui, foi para pregar, vamos parar com essa introdução, né, pastor? Glória a Deus. Então, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aleluia! Ser perfeito, irmãos. Jesus aponta para a absoluta perfeição do amor de Deus. Aleluia! É isso que Jesus está dizendo aqui. Essa perfeição do amor de Deus tem que ser o alvo, tem que ser o objetivo do crente. Aleluia! Mas o crente pode ser, o ser humano crente pode ser perfeito como é Deus? Não. De modo nenhum. Porque Deus é perfeito absolutamente. E nós não. Nós estamos na carne. A qualquer hora nós erramos. Então nós não podemos ser perfeitos. Se nós não podemos ser perfeitos, nós não vamos para o céu, né? Porque ela só entra perfeito. É por isso que o crente sempre deve orar e dizer: Senhor, me prepara para morar contigo. Aleluia! É uma oração que muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes a nossa oração é só me dá. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, me dá santidade. Mas da santidade não é nós que temos que correr atrás para ser santo. Se nós não tivermos o amor de Deus, Aleluia! a ação do Espírito Santo na nossa vida, jamais nós conseguiremos chegar à santidade. Porque a carne tende para o mal. A natureza humana tende para o mal. Mas o crente deve se direcionar ao céu. Aleluia! E para se direcionar ao céu é só praticando a vontade de Deus. Ser perfeito não é viver sem pecado. Não. Ser perfeito é viver como Jó, afastando-se do mal. Jó era pecador? Era.
mas ele afastava-se do mal. O próprio Deus testemunhou a favor dele. Quando pecar, quem quer ser perfeito? Quando pecar, que seja um acidente e não um propósito. Porque quem peca com propósito, aí já não é mais pecado apenas, aí já é iniquidade. Porque está pecando de livre e espontânea vontade. Amém? Eu estou falando isso porque nós precisamos ser perfeitos. Amém? Jesus não quis comparar a nossa perfeição com a de Deus. Isso é impossível. Perfeitos no sentido de ser completo, não permitindo que o pecado elimine a graça em nossas vidas. Porque a luta do pecado é essa, meus irmãos. Ele quer destruir o efeito da graça de Deus nas nossas vidas. Aleluias! As crises chegam para você, chegam para mim, mas aquele que é absolutamente perfeito está pronto para viver, para ouvir e atender às nossas súplicas e nos ajudar a vencer o mal. Aleluia! A nossa perfeição está em sujeitarmos a Deus em tudo. Olha o que diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu tenho ouvido muitas vezes pessoas pregando e dizendo assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas isso aí é apenas a parte B do versículo. A parte A diz: sujeitai-vos a Deus. Porque se nós não nos sujeitarmos a Deus, nós não teremos condição de vencer o diabo. Ele não vai fugir de jeito nenhum. Somos perfeitos quando nos afastamos do mundo. Somos perfeitos quando nós oramos, quando nos dedicamos à leitura da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Somos perfeitos quando adoramos ao Senhor, quando nos congregamos de coração contrito, quando nos congregamos por amor e não por obrigação. Aí nós somos perfeitos. Somos perfeitos quando nós jejuamos, não na base do me dá, porque muitos de nós têm a mania de jejuar apenas para pedir: Senhor, eu vou fazer um jejum para o Senhor me dar isso e me dar aquilo. Aleluia! Mas para nós nos tornarmos cada vez mais humildes aos olhos da sociedade, aos olhos da igreja e principalmente aos olhos do Senhor nosso Deus, é que nós devemos jejuar. Ficou difícil agora dar glória a Deus, não ficou? Porque agora parece que pesou um pouquinho, não foi, amados? Aleluia! Irmãos, como eu falei no início, eu ainda não vi na palavra de Deus ele massageando o ego de ninguém. Deus ensina, dá boas aulas para os seus filhos, bons ensinamentos. Mas aqui e acolá tem peteleco, né, irmão? E quem disser que pastor não pega os petelecos de vez em quando está enganado. Pega mais do que vocês. Sabe por quê? Por causa da responsabilidade que Deus colocou nos ombros dele. Muitas vezes ele apanha por si e por vocês. Amém? É difícil dar glória a Deus quando a taca está caindo.
Deus, ele foi direcionado para nós. É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, é por causa do amor de Deus. As dificuldades para chegar aqui hoje não foram pequenas. O irmão me falou que a dificuldade hoje não foi só a minha, houve outras também. Mas Deus tem alegrado o meu coração de estar junto com vocês. E acredito que Deus está alegrando o coração de cada um também, por estar ouvindo a sua santa palavra. Nós vamos dormir com a certeza de que nós ouvimos a palavra de Deus. Quisera que o mundo tivesse a oportunidade de ouvir a palavra de Deus antes de dormir. Quisera que o mundo tivesse a oportunidade de compreender o que está preparado para o ser humano, mas que só receberá aquele que der lugar. Aleluia! Seria muito diferente a vida aqui na terra. Aleluia! Então, que nas nossas orações nós possamos pedir sabedoria para que nós possamos ganhar almas e almas, já que é missão, né? Departamento de missão. Pedir sabedoria a Deus para nós ganharmos almas e mais almas, para que na hora do arrebatamento essas ruas fiquem vazias. Aleluia! Que a grande multidão suba com o Senhor. Fazer missão é um ato de amor. Fazer missão é um ato de amor. E não pense que é só um amor nosso, não. Nós só fazemos missões por causa do amor de Deus que está em nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dirija para a glória do seu santo nome.